A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 443 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A cultura racional é construtiva, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a cultura artificial é uma cultura regressiva, porque é um progresso de destruição, é um progresso que vai a regresso, porque só destrói. E tudo que destrói acaba muito mal. Com esse progresso iam acabar se transformando em animal irracional e correndo toda essa hierarquia de bichos irracionais. Tantos são bichos que estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E só quem pode acabar com isso é a cultura racional, porque é uma cultura construtiva que leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Antes de serem deformados, eram corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. E quem conhece o antes de ser, sabe perfeitamente o porquê dessa deformação racional e transformação natural da natureza. Hoje essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio que está sendo desmaterializada pela cultura racional. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao que era, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. É muito importante a pessoa conhecer a causa de todo o antes de ser, porque não há efeito sem causa. E por pensarem e imaginarem, é que sempre viveram desconhecido de si mesmos, por pensador nenhum saber o porquê pensa, saber o porquê que imagina. Porque estavam sendo preparados por essas duas energias do chão, que são duas máquinas de lapidação, sendo preparados nessa deformação para conhecer a fase da racionalização da humanidade, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E pensador nenhum sentiu a mudança de energias, por estarem vivendo artificialmente, vivem contra a natureza. Por isso não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. A natureza mudou da fase da civilização para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A energia racional é a energia que trata da desmaterialização da energia, que está aí materializada nessa deformação racional. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética e ninguém sentiu uma mudança dessas energias, por estarem vivendo artificialmente contra a natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem as principais causas de tudo que existe nessa deformação racional e transformação racional. E por isso tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para o outro, porque a natureza é de transformações. E todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. Depois que estiver desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza,
habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da razão da vida dessa deformação e transformação racional. Por isso essa energia, que é do mundo racional, que é do primeiro mundo, está aí materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais perder tempo com esse nada, com esse embusteirismo grosseiro de vida provisória e passageira. Hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer se transformar em categoria inferior. E por isso ninguém quer mais pensar e imaginar, porque sabem que ligados nessas duas energias do chão, vão se transformar para a categoria inferior, que é a de bicho irracional por a natureza ser de transformações. E por viverem como bichos, vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros, matando uns aos outros e toda a bicharada que vive assim. Hoje todos passaram a se conhecer, sabendo de onde vieram, sabendo para onde vão e sabendo para onde iriam, e sabendo por que todos assim são deformados nessa deformação. E antes dessa deformação que era, habitantes do primeiro mundo, com corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E de forma que ninguém quer ser mais bicho irracional, porque a fase do bicho terminou há 51 anos passados e a bicharada perdeu o direito de viver. E por causa disso, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. Causou essa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores. Causou as epidemias para destruir os pensadores. Causou essa infinidade de males naturais da natureza para destruir os pensadores. E todos pensando cada vez mais, sofrendo todos, vivendo apertados com medo de tudo, assombrados com tudo, com medo até do átomo. Para ver que a insegurança no mundo inteiro é muito grande. Todos vivendo inseguros de si mesmos. Por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. A era das monstruosidades, a era de que ninguém tem pena de ninguém. Cada um que trate de si, como estão vendo aí no mundo inteiro o que está se passando. Hoje todos cheios de bíblias, todos cheios de seitas, doutrinas e religiões, diferentes umas das outras. E nada disso está adiantando nada, porque o sofrimento se triplica cada vez mais, uma humanidade sem consolo e por isso sofredores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com veemência, por conhecer a verdadeira natureza. E todos raciocinam pedindo a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia verdadeira. Concórdia quer dizer todos concordando com todos. Discórdia quer dizer todos discordando de todos. Hoje estão abraçados com o hino da alegria, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. A alegria de todos é de um modo geral, todos alegres e contentes por conhecer a definição do mundo e sua criação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da morte, o fim dessa deformação racional. Chegou o fim da morte porque todos passaram a se conhecer e sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim o mundo passando por esse cataclismo de sofrimentos horríveis e terríveis, onde a monstruosidade é o maior brilhante do dia e a violência,
que também não deixa de ser uma das maiores do dia a dia. Enquanto não passarem a se conhecer nos livros de cultura racional, piorarão cada vez mais, porque só quem pode amenizar todo esse sofrimento é a cultura racional. É que pode trazer a paz, a verdadeira paz, o verdadeiro amor à vida, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E o pensamento causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam. Cada vez aumenta mais o sofrimento da humanidade, porque as guerras se multiplicam. E a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a concórdia acabará com tudo isso. E por isso toda a humanidade tem que conhecer cultura racional, a cultura da volta do verdadeiro estado natural de todos. Ninguém pode ficar indiferente à cultura racional. Toda a humanidade, porque todos querem o bem de si mesmo, e o bem de si mesmo está na cultura racional, está a verdadeira paz, está a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem perfeitamente o que devam de fazer. E assim toda a humanidade, de todas as nações do mundo, tem que conhecer a cultura da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, para depois de desmaterializada pela cultura racional, estar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E esses, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos, a pureza no mundo racional é o maior brilhante do dia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim dessa deformação racional, o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E aí está o triunfo de toda a humanidade, o triunfo verdadeiro para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Mas os pensadores e imaginadores são muito complicados e confusos, fazendo confusões onde não existe confusões a fazer. O melhor é que todos tratem de ler a cultura racional para se conhecer. Porque é triste todos aqueles que vivem desconhecidos de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo pensa que é o que não é e vive num estado de amarguras por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Triste fim de quem vive desconhecido de si mesmo. O fim é negro, o fim é péssimo, porque estão ligados a essas duas energias do chão, essas duas energias em transformação, e acabam se transformando em bicho irracional, e vão correr toda essa hierarquia do bicho, e por estarem vivendo também como bicho do chão uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. E assim é a vida para quem vive desconhecido de si mesmo. Não tem graça, porque não sabe o porquê assim é, não sabe o porquê todos assim são, não sabe quem são, não sabe de onde são e nem de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão livres de chegarem a esse ponto ridículo de se transformar em categoria inferior, porque quem passou a se conhecer está fazendo tudo o que pode para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que passaram a se conhecer estão de volta para o seu verdadeiro estado natural. E por isso estão lendo noite e dia e noite, porque querem encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos. Por isso estão fazendo o tratamento adequado para o prolongamento dos anos de vida, usando a flora medicinal e a flora marinha, para ter a sua volta garantida para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional,
porque querem ficar imunizados da energia elétrica e magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer estão vibrando de alegria por conhecer o seu verdadeiro estado natural. Os pensadores que estão ligados nessas duas energias do chão vivem em conflito consigo mesmo, vivem confusos, com medo de tudo e com medo de todos, porque está aí a era do fogo, está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Então ficam com medo de todos e com medo de tudo. E assim é o mundo. Todo pensador vive assim, dessa maneira horrivelmente, porque não sabe o porquê todos assim são e de onde são, e de onde vieram e para onde vão e para onde irão, por viver desconhecido de si mesmos. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Sendo essa a fase do terceiro milênio, que é a energia, a causa da vida e a causa da vida eterna, porque não existe efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, porque na origem sabem que são puros, limpos e perfeitos, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A energia elétrica e magnética, duas máquinas de lapidação, que foram feitas para a preparação da humanidade, para depois de preparados por essa grande lapidação, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E quem vive pensando, imaginando, vive desconhecido de si mesmo. Não conhece as verdadeiras causas de coisa nenhuma, porque não há efeito sem causa. O mundo gira em torno dos fariseus. Fariseu é aquele que não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina. Pensa que sabe muito e não sabe nada, porque não sabe quem é o pensamento. Se soubesse quem é o pensamento, não pensava, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa o pensador. E a pessoa é colhida de surpresa. E o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa perder a vida, porque a vida é a coisa mais preciosa que existe. Porque a energia racional que está materializada na glândula pineal é que comanda todo o racional. E por comandar, não deixa a pessoa fazer uma viagem que vai perder a vida. Porque a energia racional é que comanda todo o racional. Hoje quem passou a se conhecer vive feliz e contente para o resto da vida. Para ver que todos que pensam e imaginam não sabem o porquê pensa nem o porquê imagina. É por isso que há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, tudo cada vez piorando mais, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Para ver que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Está provado e comprovado que o pensamento não foi feito para acertar. E o pensador, por não saber o porquê pensa, julga que está certo. E por isso mantém esse progresso que vai a regresso, esse progresso de destruição, esse progresso material. Construtiva é a cultura racional, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que a cultura racional é construtiva. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê que terminou a fase do pensamento e o porquê que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E que por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro
e que está destruindo infinidade de pensadores. Enchente, frio de matar, calor de matar, seca, vulcão, furacão, maremoto, uma infinidade de casos da natureza para destruir os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, causando desrespeito, causou também doenças novas, destruindo os pensadores, e causou essa infinidade de males da natureza que vem destruindo os pensadores. O desrespeito causou essa infinidade de violências, a violência causou terror, essa infinidade de terrorismo, e aumentou assim todos os males dos pensadores. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 444 do Histórico.